Olá, crianças, bom dia. Agora, dando continuidade após a leitura do texto da página 96, acidente de trânsito, nós faremos a interpretação de algumas questões relacionadas a este texto. Primeira questão: apenas pelo título do texto, acidente de trânsito, e pensando no fato de o suporte de circulação ser o jornal, no caso por tratar-se de uma crônica, o que você esperaria ler? Então, nós sabemos que esse texto trata-se de uma crônica e o título dessa crônica é Acidente de Trânsito. O que vocês esperariam ler a partir desse título? Com base no primeiro parágrafo do texto, as expectativas criadas pelo título são ou não correspondidas? Justifique a sua resposta considerando as características do gênero identificadas no texto. Então, nós temos aqui um primeiro parágrafo que conta quando e onde ocorre o encontro entre dois motoristas, inclusive o horário em que esse encontro acontece. Consta também aqui a informação do carro que a outra pessoa estava utilizando e a forma como essa pessoa estava manuseando esse veículo. Então, a pergunta é, com base nesse primeiro parágrafo, as expectativas criadas pelo título acidente de trânsito são correspondidas ou não? 3. O que indica ou que efeito causa o uso do nome das ruas no texto? Então, nós temos aqui, no primeiro parágrafo, a seguinte informação. Domingo desses, 15h40, aguardo o sinal abrir na Davi Barcelos com a Juvencio Soares. Então, Davi Barcelos com a Juvencio Soares é um cruzamento, né? Então, o que indica o efeito ou que efeito causa a utilização do nome das ruas no texto? Quando eu falo em meu texto o nome de uma rua, quando eu especifico um local, o que eu espero a partir disso? Que relação isso tem com o meu leitor? 4. O primeiro parágrafo do texto já sugere o que acontecerá a seguir. Como isso acontece? Então, nós já falamos sobre o primeiro parágrafo do texto, quais são as informações que constam nele. Agora resta saber o que ele sugere, o que acontece a seguir, como tudo isso acontece. E 5. Leia as informações e marque V para verdadeiro e F para falso. Esse texto ele é um texto escrito em terceira pessoa do plural. Quem é a terceira pessoa do plural? Eu tenho aqui um narrador que não é personagem, eu tenho apenas um narrador observador, né? Ele conta a história que está passando com outras pessoas ou não. 2. A crônica Acidente de Trânsito apresenta a escrita breve e objetiva típica do jornalismo, sim ou não? Acidente de trânsito trata de um tema próprio do jornal, mas de maneira literária, sim ou não? As informações que constam nesse texto, acidente de trânsito, são próprias de um jornal, só que são tratadas de maneira literária? Então, vocês vão analisar aí. O autor do texto relata um acidente, mas de maneira pessoal, marcando sua presença no texto. Então, a primeira questão e a quarta, elas fazem aí, inclusive, um complemento uma da outra, né? Se o texto ele é escrito em terceira pessoa do plural, ele não pode ser escrito de maneira pessoal. Então, qual das duas questões está certa?